Vocês têm até 3, Fala o nome primeiro, daí? Isso, pode apresentar a sua equipe para que o Paulo conheça vocês. Bom, meu nome é Isabelle, eu sou a Graziele. Eu sou o Matheus. Eu sou a Isabela. O principal problema que a gente identificou foi a falta de organização nas prateleiras. Ok, então vamos lá. A gente tentou resolver esse problema, né, através de diversos pontos. O primeiro ponto é a organização das prateleiras, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai separar esses queijos através do ponto de maturação deles. Então, assim, cada queijo, por exemplo, ele vai ter um grau de maturação, né? E a gente pode separar esses queijos por tipos de queijos. Então, cada prateleira vai ter um queijo, né? E a gente vai separar também por idade desse queijo. Então, o queijo mais velho, ele vai ficar na frente, e o queijo mais novo, a gente pode colocar ele na parte de trás dessa prateleira, certo? Então, isso é uma forma de você conseguir organizar, por exemplo, quanto tempo que esse queijo vai ficar, né, ali na fábrica, né, que é uma coisa que o professor Paulo falou que era um problema, né? Tem a questão também do treinamento dos funcionários, né? Então, como a gente vai mudar as prateleiras, o funcionário vai ter que ser treinado, certo? Então, a primeira coisa é treinar esse funcionário, né, para saber, para ele saber manusear, né, o queijo ali, colocar na prateleira. E a gente faz isso através da criação dos documentos, né, uma documentação. Então, dos POPs, né, que é os procedimentos operacionais padronizados, né, e através dessa documentação o funcionário que vai estar treinado, ele vai conseguir saber como manusear, né, esses queijos, né, para colocar na prateleira. E tem a questão também da organização da ficha de controle. Muito bem. Boa tarde, eu sou a Ana, Gabriela, Eduarda, Alessandra. Então a gente vai apresentar aqui tudo o que a gente pensou. Então a gente dividiu em 4 problemas principais, sendo o primeiro deles a falta de um programa de autocontrole, que isso causa uma bagunça por falta de anotação e registro. Então, implementando essa PAC, tudo que é feito deve ser registrado, o responsável técnico vai elaborar e implementar ela através de um treinamento. Então, o segundo problema que a gente viu foi uma falta de treinamento com os funcionários, né? E daí isso causa tudo o que o professor falou no vídeo. Eles retiram fora de ordem, então não tem esse controle do que acontece na câmara fria. Então, a gente pensou em fazer um treinamento para seguir o PAC e para aprender a utilizar as outras coisas que a gente pensou para resolver o problema. A próxima é a falta de organização, que eles não mantêm um padrão de qualidade e funcionamento da câmara fria. E para isso a gente pensou que o queijo, quanto mais maduro, ele vai estar numa prateleira mais superior, e os que forem mais novos, ele vai estar na prateleira mais inferior. A gente vai separar cada queijo na sua estante, igual assim o professor Paulo está fazendo agora. A única diferença vai ser a idade. Os mais velhos vão para cima e os mais novos vão estar embaixo. E assim que a maturação estiver completa, todo o lote que já está maturo, ele vai ser embalado. E o último problema são as etiquetas, que às vezes tira o queijo de um lugar e não carrega a etiqueta junto ou não atualiza ela. Como que a gente pensou em resolver isso? A gente pensou em usar um carimbo, então a gente vai carimbar no queijo a data da produção. Tendo essa data de produção, a gente vai saber quanto tempo já de maturação ele teve e quando ele foi feito, né? E a gente também pensou em um carimbo. Cada vez que uma camada da calda for aplicada, esse queijo vai ser carimbado. Então, através desse segundo carimbo, a gente vai saber quantas camadas ele já tem. Então, no caso do pequeno, precisa de 4. Quando já tiverem os 4 e a maturação estiver completa, ele já pode ser embalado. Eu me chamo Milena, ela é a Érica, essa é a Ana Júlia e o Guilherme. Boa
tarde, gente. Então, o principal problema que a gente encontrou foi a falta de controle do estoque. E aí nós percebemos também que é um grande problema com a organização desses queijos. Pensando nisso, nós pensamos primeiro em dividir as prateleiras por lotes e também identificar os queijos, colocando também a identificação do lote no queijo, o início da maturação, o fim da maturação e também quando é feito o revestimento dele. Também pensamos em criar uma planilha no Excel, que vai explicar bem certinho como que funciona, para a gente ter um controle maior, porque no papel é muito fácil a gente perder, extraviar, enfim. Então a gente pensou em fazer isso no Excel para ficar mais fácil. E também a gente vai, a partir dessa planilha, colocando todos os dados, os queijos que estão entrando e saindo, para ter esse controle e ficar mais fácil. Então eu fiz um programa aqui no Excel, o VBA. Basicamente o colaborador vai ser treinado para mexer nesse programa, algo bem simples. Então ele vai colocar o lote do nosso queijo, daí ele vai colocar a data de início de maturação, o número da prateleira, que vai ser de 1 a 30, então já vai estar dentro do programa aqui, e quantas vezes foram feitos os revestimentos. No caso, o revestimento ali são 4 vezes durante um período de maturação, ele vai ter que ser atualizado. Então, em vez de cadastrar aqui, logicamente no início de maturação ele cadastra a amostra ou o produto, e depois ele vai atualizando de acordo com o tanto de revestimento que ele é feito durante esse período. Então a gente também tem que colocar o tipo do queijo, obviamente, no programa, porque ele não vai saber qual é, e o peso, se é de 500 gramas ou de 5 quilos. Então a gente vai cadastrar a amostra. Depois de tudo isso, a gente vai ter aqui outro programinha que o colaborador vai abrir, que vai ser do final de maturação e a saída do produto acabado. Então um dos problemas dele é que ele não sabia quando que o produto saía ou quando ele entrava no período de maturação. Então obviamente as planilhas são interligadas, as planilhas estão aqui. Então aqui estão as planilhas, vai estar tudo certo com lote, prateleira, data de início de maturação, revestimento, tipo de queijo e peso. Então aqui são os dados de entrada e aqui são os dados de saída, de data de fim de maturação e saída de produto final. Então a partir disso, as duas planilhas estando em conjunto, automaticamente o programa vai excluir o produto que já foi evasado do estoque. É algo bem simples. Isso também teria o treinamento do funcionário, além do professor Paulo mesmo, o estagiário, como a professora falou, que trabalha com ele, teria esse treinamento para saber usar o programa e também para saber controlar lá, para não ficar um pega, outro tira. Então uma pessoa ficaria designada, sendo ele o estagiário, e também caso um falte, o outro já sabe como organizar. É isso. Vou apresentar aqui as minhas colegas. Eu sou a Rafaela, essa é a Maria Eduarda, Ellen e a Evelyn. Tá, a gente encontrou alguns problemas no estoque do professor. A gente encontrou falta de comunicação entre os funcionários e com a própria família que ele tinha, comprometimento entre eles colocarem ali certinho qual queijo ele tinha pegado e quanto tempo e tal. E com isso a gente encontrou alguns métodos que já existem, mas que ele pode colocar na indústria dele, que são os 5S, que é a melhoria na organização, na limpeza e na padronização dos seus produtos. No caso, seria ele colocar como se fosse não sei se vocês já viram, que tem eu vou sujar porque tem isso em casa, que ela tem de latinha, você coloca as latinhas, ela vai girando e vai aparecendo as mais novas, tipo o primeiro. Então, seria mais ou menos esse esquema, que no caso, o queijo mais novo, ele iria mais para trás e teoricamente ele ficaria mais maduro, mais para frente do que o outro. Então, seria tipo um sistema rotativo de queijo, para saber qual deles seria um dos primeiros e para saber quantas vezes ele foi mergulhado, não sei como é que fala direito, coberto, isso. Seria feito em instantes diferentes. Tipo, ele já passou por uma vez, beleza, ele vai para outra.
Ele já passou pela segunda vez, beleza, ele vai pra outra. Não precisa ser um esquema tão grande, é só, tipo, pouquinha coisa ali. E daí, quando chegar na quarta, ele pode ir para um estoque diferente. Tipo, esse aqui tá pronto, ele já pode ser enviado para comércio, para o lugar dele for utilizar. Aí tem também a APPCC, que é a melhoria no controle de segurança. No caso, não tinha segurança, então a gente pensou na própria porta, quando a pessoa, antes dela entrar para ver o queijo, ela já colocar: eu vou pegar tal queijo em tal dia, ou se ela não souber o dia, pelo menos está ali. Pode também continuar com a plaquinha dele, mas para ele saber exatamente o dia que está ali e daí o cara voltar e colocar, porque tipo, quando ele voltar e não colocar, o professor Paulo vai saber, tipo, tal pessoa tirou queijo, tá, beleza, ir lá perguntar para ela. Mas tipo, no final do expediente. Então, não seria o dia inteiro lá, nossa, tal pessoa foi lá e pegou e não registrou. No final do expediente, a pessoa foi lá e ele falar: viu, você pegou tal queijo e tal, foi uma falta tua, não sei o que lá, e apontar esses erros para a pessoa. E não sei o que ele vai fazer com a pessoa depois, né? Daí ele vê com o negócio. Mas. E daí tem também da BL, que é a melhoria no consentimento do produto, que no caso seria, como ele falou no vídeo, que já tem queijos que já estão vencidos, então acho que teoricamente não seria bom para o consumo nosso ter isso. Então, um treinamento entre as pessoas ali do convívio dele, para ele ter uma noção do controle de como vai funcionar a fábrica dele e afins. Basicamente é isso. E daí uma das soluções são métodos estatísticos de controle, que no caso seria a planilha, tudo certinho, colocar tudo muito organizado. E no fim da semana ou no fim do mês ele ter uma noção do quanto for. Tipo, mesmo que ele ocupe muito pouco tempo, né, para ele vai estar sendo muito melhor do que antes. Que no caso ele não tinha noção do que estava acontecendo na fase. E foi isso. Deixa eu Eu quero citar uns métodos estatísticos que eu procurei aqui, né? Então, a gente achou aqui o método de análise ABC, que ele serve para classificar os produtos em categorias ABC com base na frequência de vendas ou valor. Ele ajuda a priorizar a organização das prateleiras de acordo com a importância do produto. Daí tem a análise de Pareto, que também serve para identificar os produtos mais vendidos ou de maior importância e focar na organização desses itens, otimizando o espaço e a visibilidade. E o teste A por B, que experimenta diferentes disposições prateleiras e analisa as vendas resultantes para determinar qual organização é mais eficaz. É isso, obrigada. Boa tarde, meu nome é... Boa tarde, meu nome é Ana Carolina, eu sou a Gabriela e eu sou a Fabiana. Então, todos os problemas que a gente encontrou foi na parte de estocagem dos queijos. O primeiro deles foi a falta de comunicação e a gente percebeu entre os funcionários, a gente percebeu que eles não dão a devida importância do processo de controle na hora da estocagem dos queijos e a gente pensou de fazer uma capacitação com os funcionários. Então, isso demoraria em torno ali de uma semana, mais ou menos, para preparar a capacitação e para fazer a capacitação com eles. Bom, o segundo problema que a gente encontrou foi na falta de organização das prateleiras, como foi visto no vídeo que o Paulo mostrou. Mesmo as prateleiras sendo divididas pelo tipo de queijo, a gente encontrou problema nos níveis, né, das estantes, que a nossa solução seria dividir por idade, né, o queijo mais novo, o queijo mais velho, e também o tamanho do queijo. Eu vi que ele mistura muito o queijo pequeno com o grande, então há esse problema também. Então, a solução seria pelo método de etiquetagem, a gente colocaria etiquetas nas estantes por cores. Qual estante seria a das camadas também, a cobertura das camadas para ser mais organizado, se essa já foi uma vez, a outra já foi duas, então seria o controle também das camadas, do revestimento do queijo.
E essa solução demoraria mais ou menos uma semana, e o custo seria das etiquetas e também somente das etiquetas, então por volta de R$100, e esse foi o problema que a gente encontrou nas prateleiras. Agora eu vou falar sobre um outro problema que a gente encontrou, que é não ter nenhum funcionário definido para a função. Como o Prachete sempre diz, quando uma coisa é de todo mundo, ela não é de ninguém. Então, o que a gente pensou que seria o ideal seria definir 1 ou 2 funcionários, eles ficariam responsáveis pelos lotes, e não necessariamente um lote, mas a quantidade que fosse, ele cuidaria do processo de camada e de maturação do seu lote. Então, quando houvesse algum problema com o dele ou com o do outro, o supervisor poderia vir, corrigir e... não sei se fala dar uma punição, mas corrigir o funcionário para que é uma advertência, para que não aconteça de novo. Isso não teria custo, mas como a Amanda falou, isso tudo estaria incluso no treinamento dos funcionários, porque é muito importante que eles saibam como o processo todo deve ocorrer, para que o menor nível de perda e desperdício do produto seja feito. Bom, o outro problema que a gente encontrou foi a questão da falta de controle, que como o professor Paulo falou da questão de saber qual que já foi, pela questão da tag, né, pela falta de eficiência da tag que ele comentou. Então, uma das soluções que a gente encontrou para resolver esse problema seria a implantação de algo mais tecnológico, na questão, por exemplo, colocar um tablet, por exemplo, somente no processo de estocagem, para que, como a Gabi falou, esse funcionário que ficasse responsável por tal lote, ele mesmo atualizaria somente o seu lote. Então, assim, teria um maior, como eu posso dizer, um maior controle de todo o processo ali de estocagem, em que processo está cada um. Foram esses problemas que a gente encontrou e essas soluções. Muito obrigada a todos pela atenção. Boa tarde, me chamo Guilherme. Boa tarde, eu sou a Luzbela. E eu sou a Giovana. O problema que a gente encontrou foi da organização do estoque, claro, que esse é o principal problema, e também a falta de controle, né? A gente viu para primeiramente fazer uma reunião geral com todos os funcionários para poder explicar quais são os problemas. Depois que fizer a reunião geral, a gente vai fazer um treinamento para eles, especificamente para o controle do estoque. Também a gente vai encarregar uma pessoa para poder controlar certinho, para poder ter a saída, a entrada, colocar código de verificação para poder saber qual queijo saiu, em qual lote, a data de fabricação, tudo isso. As prateleiras terão cor específica para cada queijo, e também pensou em um monitoramento por câmeras.